Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Melhores Apostas. Meu nome é Léo Guimarães e, é claro, ao meu lado está sempre ele, Fernando Keller, além de repórter no Superlutas, é um entusiasta nas apostas online. E olha só, afivelem os cintos, o UFC Paris chegou e será protagonizado por Renato Moicano contra Benoit Saint-Denis. E, é claro, também teremos a participação dele, outro brasileiro, o Tubarão, João Anderson, que vai encarar o também francês William Gomis. Vamos nessa? E o Melhores da Aposta do oferecimento da Stake, casa oficial do UFC, que traz as melhores odds, as melhores promoções. Então, não fique de fora. Use o nosso cupom SUPERLUTAS, se cadastre na Stake e aproveite as melhores ofertas da melhor casa de apostas. E agora sim, vamos aos destaques do UFC Paris. Na luta principal, Renato Moicano e Benoit Saint-Denis, colados no ranking, Moicano e Benoit se enfrentam em luta principal explosiva na divisão peso leve. Nassourdine Imavov e Brendan Allen, francês e norte-americano, medem forças em luta co-principal que pode deixar o vencedor muito perto de uma disputa de cinturão no peso médio. William Gomis e Joanderson Tubarão, em território hostil, o brasileiro busca a 6ª vitória consecutiva para se aproximar do top 15 do peso pena. Morgan Shahir e Gabriel Miranda, também no peso pena, Gabriel Fly busca adicionar mais uma finalização à carreira contra a atleta da casa. Jaqueline Cavalcante e Nora Cornólio, brasileira naturalizada portuguesa, enfrenta a nocauteadora francesa em duelo de atletas invictas na organização pelo peso galo. E agora sim, Fernando, chegou o momento de falarmos sobre a luta principal do UFC Paris. De um lado, Renato Moicano embalado por 3 vitórias consecutivas. Está voando o nosso brasileiro. Do outro, o francês, apontado por muitos como potencial campeão, como grande promessa, mas que vem de derrota para Dustin Poirier, onde foi nocauteado brutalmente. E mesmo eu dizendo todos esses fatos, o Moicano é apontado como o grande azarão para o confronto que vai acontecer lá em Paris, na França. Afinal, pegando aí esse confronto de estilos, será que o Benoit merece de fato todo esse favoritismo diante do nosso astro do jiu-jitsu? Bom, Léo, vamos lá. De fato, o Renato Moicano vive um momento muito especial na carreira. Acho que é seguro dizer que é o melhor momento da carreira do Moicano. Ele até teve essa mesma sequência quando ele chega no UFC, né? 3 vitórias seguidas, 5 vitórias em 6 lutas, mas aliado à questão de dentro do octógono, dos resultados, aliado à performance fora do octógono, à questão midiática, é possível dizer que hoje o Renato Moicano está no auge da carreira, dentro e fora do octógono, mas ele tem uma parada muito dura pela frente, que é o Benoit Saint-Denis. O Saint-Denis que chega no UFC como meio médio, toma uma surra lá para Eliseu Capoeira, e depois que ele desce para o peso leve, ele vira outro lutador, atropela todo mundo, até que ele dá um passinho maior do que a perna, né? É alçado ali aos tubarões, vai enfrentar o Dustin Poirier, começa muito bem a luta, dá um calor no ex-campeão interino, mas cansa e acaba nocauteado. E agora dá 2 passos atrás, volta a lutar com alguém ranqueado perto dele, no caso o Moicano está uma posição à frente do Benoit Saint-Denis, como você bem falou, é um duelo de estilos, né? Renato Moicano tem jiu-jitsu para finalizar qualquer um dentro da categoria, é um cara que não perde a oportunidade, se colocar para baixo vai ser difícil tirar ele de cima, vai ser difícil evitar que ele pegue as costas, que é algo que ele faz muito bem, tem um mata-leão muito forte, e acho que o Saint-Denis não vai para esse jogo. Contra o Poirier, a gente viu o Saint-Denis, por exemplo, virar o Khabib, né? Era overhand, entrar em queda, pressão, e deu certo até certo ponto, até não dá mais. Contra o Moicano, acho que a gente vai ver outro Benoit Saint-Denis, um Benoit Saint-Denis que também se vira muito bem na trocação, que bate para machucar, né? Que tem poder de fogo para nocautear. E, cara, o Renato Moicano é um cara que troca bem, ele tem uma bem decente, assim, evoluiu bastante na trocação, não tem muito poder de nocaute, né? O único nocaute na carreira dele foi justamente na última luta contra o Jalen Turner, o nocaute técnico, numa luta na qual ele foi semi-nocauteado, né? O Jalen Turner tem a oportunidade nas mãos ali de nocautear. O Renato Moicano não aproveita e o Moicano consegue uma virada espetacular. Eu não vejo o Saint-Denis dando essa brecha que o Jalen Turner deu. Acho que
se o Saneni machucar o Moicano, que eu acho que é possível, porque por mais que o Moicano troque bem, eu acho que ele se expõe. Acho que ele é um cara que aceita tomar golpes, né? Um cara que gosta de guerras. E o Saneni lutando em casa, vai estar apoiado ali pela torcida, vai entrar com tudo nessa luta. Eu vejo o Saneni machucando o Moicano no começo da luta. A gente sabe que o Moicano é um cara que já foi nocauteado, né? Das 5 derrotas são 3 nocautes. E em Paris eu não vejo o Saneni desperdiçando a chance que o Jalen Turner, por exemplo, desperdiçou. Então, acho que talvez estejam um pouquinho desregulados, talvez deveria ser um pouquinho mais equilibrado por conta da experiência do Moicano lutando contra adversários de calibre maior. Mas eu concordo aqui que o francês, que o Benoit Saint-Denis, deveria ser favorito para essa luta com a Moraes. Renato Moicano venceu 5 das últimas 6 lutas e vem de 3 vitórias seguidas. Conquistou 10 das 19 vitórias da carreira por finalização. Apenas 2 das últimas 11 lutas chegaram à decisão dos juízes. Benoit Saint-Denis venceu 5 das 6 lutas como peso leve do UFC, mas vem de derrota para Dustin Poirier. Conquistou todas as 13 vitórias da carreira por interrupção, com 9 finalizações e 4 nocautes. 4 das últimas 6 lutas duraram menos de 1 round e meio. E agora, passando para a terceira luta mais importante de Paris, vamos falar com o Joanderson Tubarão, que está tentando de todas as formas chegar no top 15 do peso pena. Mas antes disso, ele vai encarar o William Gomis, atleta da casa, atleta que vai estar com o apoio da torcida. Mas, Fernando, o Joanderson veio de uma grande vitória sobre o Jake Shaw, nocaute técnico, tá vindo com sangue nos olhos, é grande favorito. Será que vamos ter mais uma vitória pela via rápida ou o francês pode dar trabalhos ao nosso Tubarão? Bom, Léo, aí a gente está falando talvez de um dos talentos mais subestimados dessa geração. A gente está falando de Joanderson Tubarão. Muito se fala, claro, Diego Lopes, Jean Silva, para ficar só na categoria peso-pena, né? Mas o Joanderson Tubarão, o que ele tem feito, desde que chegou no UFC, na verdade, desde o Contender, é impressionante. Ele ganha do próprio Diego Lopes no Contender Series, e a trajetória dele no UFC é praticamente idêntica à do Diego Lopes, claro, cada um no seu próprio nível, né? Porque o Joanderson perde a estreia, assim como o Diego Lopes perdeu a estreia, aí tem toda a questão da pressão de você estar lutando pela primeira vez num evento do UFC, e depois já são 5 vitórias consecutivas, 5 interrupções consecutivas, alternando nocautes e finalizações, mostrando que é um cara completo, e tudo ali dentro dos 2 primeiros rounds, tudo sem tomar conhecimento dos adversários. Então, mas enquanto o Diego Lopes está no top 3 da categoria já, porque teve essa possibilidade de lutar contra atletas mais gabaritados e teve o mérito de vencê-los, o Joanderson ainda nem entrou no top 15. E talvez nem entre, mesmo vencendo o William Gomis. Então, vale destacar quão subestimado é o Joanderson Tubarão, mas ele vai enfrentar um adversário duro, cara, um cara que está invicto desde 2016, numa sequência de vitórias impressionante, 3 delas no UFC. Um cara muito técnico da luta em pé, que tem o fator casa também, vai estar lutando em casa, e um cara jovem, né? 27 anos ali pro William Gomis, contra 29 do Tubarão, que também tá numa idade muito boa. Falando de luta, cara, o Gomis é muito técnico na luta em pé, é capaz de machucar também na luta em pé, tem 7 nocautes. As primeiras 2 vitórias dele no UFC foram decisões ali, uma majoritária, uma dividida, na qual não convenceu tanto, aí depois teve sim o nocaute contra o Gemuri, teve aquela questão do corte de peso, né, na luta que ele faria contra o Jean Silva, que assustou bastante, então é um cara que sofre ali para bater o peso. Mas, cara, acho que o Tubarão tá um patamar acima. Acho que a capacidade que o Joanderson tem de lutar, para onde a luta for, né? Seja em pé, ele tem capacidade de fazer 15 minutos ali com o Gomis em pé, talvez não seja a melhor opção, mas ele tem capacidade de botar para baixo, tem wrestling forte, muito forte fisicamente, e quando vai no chão não perde uma oportunidade para finalizar. É o cara que, fazendo jus ao apelido, né? Quando ele sente cheiro de sangue, normalmente ele acaba com a parada. Então eu tô confiante aqui, cara. Apesar do William Gomis estar nessa sequência invicta, tá lutando em casa, eu acho que o Joanderson Tubarão é mais lutador de maneira geral, tem mais armas, tem mais ferramentas e mais caminhos para vencer essa luta. E eu tô apostando aqui em mais uma vitória do Joanderson Tubarão para finalmente se aproximar aí desse top 15, que tá demorando para chegar, mas é quase que inevitável que o Tubarão chegue lá. William Gomis soma 11 vitórias consecutivas e não perde desde novembro de 2016. Conquistou 8 das 13 vitórias da carreira por interrupção, com 7 nocautes. 2 das 3 vitórias no UFC vieram na decisão dos juízes.
Joanderson Tubarão soma 5 vitórias consecutivas e não perde desde a estreia no UFC em janeiro de 2022. Conquistou 15 das 17 vitórias da carreira por interrupção, com 8 nocautes e 7 finalizações. Conquistou todas as 5 vitórias no UFC por interrupção e 3 delas no primeiro round. Senhoras e senhores, rufem os tambores, chegou o nosso momento steak. Hora que Fernando Keller dá as melhores sugestões de apostas para o UFC Paris. Fernando, vai que é tua! Vem que é minha, Léo Guimarães, é isso, vamos falar de aposta, falar de coisa boa e como sempre, começando na luta principal, Renato Moicano e Benoit Saint-Denis. Cara, the level of disrespect, my brother. Não tem jeito, cara, mas aqui a gente tem que ir com o que a gente acredita, né? E o que eu acredito aqui é na vitória do Benoit Saint-Denis por nocaute ou pontos, pagando 1,78. Lutando em casa, eu acho que vai chegar com sangue no olho e vai manter essa luta em pé. Eu vejo ele machucando o Renato Moicano e ou nocauteando ou, quem sabe, construindo aí uma vitória ao longo de 5 rounds, que eu acho mais improvável, que é algo que ele nunca fez. Mas, para garantir que eu vou nocaute ou pontos por 1,78 para o Benoit Saint-Denis, acho que ele tem luta agarrada, não para trocar de fato ali com o Moicano, que eu acho que o brasileiro é definitivamente melhor nesse quesito, mas pelo menos para evitar ficar em posições muito ruins. Então, acho que o Benoit Saint-Denis consegue manter essa luta em pé, consegue machucar o Moicano e vence por nocaute ou pontos, pagando 1,78. Falando agora da luta co-principal do evento, Nassourdine Imavov e Brennan Allen. Cara, eu tava me coçando aqui para apostar no Brennan Allen, que tá como zebra, porque assim, o Imavov não me convence muito. O Brennan Allen, eu acho que ele é um moleque novo, que tem derrotas só pra gente grande, que tá em constante evolução, mas também não me convence ao ponto de eu apostar nessa zebrona aqui. Então, o que eu vou fazer é apostar em uma luta de mais de 2 rounds e meio, pagando 1,76, que para mim é muito valor, pegando o retrospecto recente. As últimas 3 das últimas 4 lutas do Imavov foram para lá pro 4º round. O Brennan Allen também é um cara que foi em 5 rounds com Chris Curtis na última luta, chegou no 3º round 2 vezes recentemente também. Eu vejo essa luta passando de 2 rounds e meio, quem sabe chegando na decisão dos juízes, pagando 1,76. Aí a gente vai com a segunda luta mais importante para nós, de Joanderson Tubarão e William Gomis. Aqui eu vou usar na vitória de Joanderson Tubarão por nocaute ou finalização, pagando 2,12. Acho que é uma odd muito boa para um cara que vem nocauteando e finalizando todo mundo, né? 5 vitórias seguidas, alternando nocautes e finalizações. O William Gomis é um cara duro, mas eu vejo o Joanderson Tubarão conseguindo ou acabar com essa luta em pé, ou quem sabe levar para o chão e finalizar 2,12. E para fechar as apostas simples, a gente vai com a vitória do Bryan Battle contra o Kevin Jousset. O Bryan Battle pagando 1,57, é um cara que eu acho talentosíssimo, um meio médio completo, que troca muito bem. O Jousset também é muito bom, mas acho que o Bryan Battle tá um passinho à frente. Eu imagino ele mostrando isso no card principal do UFC Paris. Então a gente fecha aqui com o Bryan Battle pagando 1,57. E passando agora para a nossa aposta múltipla do UFC Paris, a gente pegou uma aposta aqui com 5 pernas, né, que vai fechar numa odd. Vou guardar a odd para o final, mas começa com Jaqueline Cavalcante contra Nora Cornoli. Essa luta para durar mais de 2 rounds e meio, pagando 1,27, acho que é um valor bom aqui para começar a múltipla. Seguindo com a vitória da Ailin Pérez contra a Daria Zelezniakova, que é muito boa lutadora na luta em pé, mas já mostrou clara deficiência na defesa de quedas, na luta agarrada, e isso a Ailin Pérez sobra. Eu vejo a Ailin Pérez botando essa luta para baixo múltiplas vezes e conseguindo essa vitória, pagando 1,39. A gente vai continuar no card preliminar com a vitória do Taylor Lapilus, um cara muito técnico que vai enfrentar o Vince Morales, pagando 1,27. Seguindo com o hype de Omar Sy, invicto, com 10 vitórias em 10 lutas, para ganhar do Da Woon Jung, pagando 1,18 ainda no card preliminar. E para fechar, agora sim, no card principal, vitória simples de Joanderson Tubarão contra o William Gomis. Como a gente já pegou o nocaute e a finalização do Tubarão ali nas apostas simples, aqui uma possível vitória na decisão também nos protege e fecha a nossa múltipla
pagando uma odd total de 3,52 para cada real apostado. Acho que é uma múltipla com valor e com possibilidade de bater. Então vamos ficar na torcida aí nesse UFC Paris. Bom, galera, vamos chegando ao fim de mais uma edição. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam das sugestões passadas por Fernando Keller. Lembre-se sempre que o espaço é aberto para todos, então fique à vontade para concordar ou discordar. E olha só, não vai esquecer de passar na Stake, usar o cupom SUPERLUTAS para se cadastrar lá e aproveitar as melhores promoções. Fechou? Bom evento a todos, boa sorte e eu te espero aqui na nossa próxima edição. Valeu!